Vamos lá, queridos, pega a sua Bíblia e nós vamos até o Evangelho que Marcos escreveu no capítulo 5. Evangelho que Marcos escreveu no capítulo 5. Eu sempre dou um tema às minhas mensagens, já há algum tempo eu comecei com isso. E o tema de hoje é: Deus é maior do que os seus problemas. Você acredita nisso? Deus é maior do que os seus problemas. Feche seus olhos, Pai. Enche esse lugar e nos abasteça, Pai. Nos abasteça com o que há nos céus. Nos abasteça, Pai, com o que há em sua mesa, Pai. Enche os nossos corações, Pai, transforma a nossa mente, Senhor, com a revelação da sua palavra. Nós estamos abertos, atentos, Senhor, à sua voz. A nossa atenção agora, Pai, é para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Nós repreendemos qualquer tipo de distração. Nós repreendemos este lugar, Pai. Que o Senhor aumente a sua glória aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, alguém diga amém. Vamos lá, diz assim a palavra: eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram este fato nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Saia, Jesus, daqui. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Toma o seu lugar. Esta é a história de um homem que estava completamente dominado por demônios. O diabo estava acorrentando a vida deste homem. Os demônios bagunçaram tanto a vida deste homem que ele perdeu muitas coisas. Ele foi muito prejudicado com isso. Ele não vivia mais com a sociedade, nem com ele mesmo. Esses demônios
trouxeram muitos prejuízos a este homem, trouxeram muitas perdas a ele. Ele vivia agora como um bicho, ele vivia nos sepulcros, no cemitério. Veja como o inimigo, como o diabo, ele quer que as coisas que estejam ao nosso redor sejam coisas mortas, como ele quer que os nossos sonhos morram, como que ele quer que os nossos planos morram, como que ele quer que aquilo que nós queremos alcançar morra. Ele quer morte ao nosso redor. E esses demônios convenceram este homem que ele não era nada, que ele nunca seria nada, que ele nunca seria amado, que ele nunca seria um vencedor, que ele nunca iria avançar, que ele nunca seria feliz, que ele nunca conseguiria romper em sua vida. Você sabe que o convencimento é uma arma, uma estratégia que o inimigo usa. Ele quer nos convencer, mas com mentiras. E quando ele consegue isso, ele tem a nossa mente. E se ele tem a nossa mente, ele tem o nosso futuro. Se ele tem a nossa mente, ele tem o nosso destino. Se ele te convencer que você nunca vai crescer, que você nunca vai possuir nada, que você nunca será nada, nunca terá nada, se ele te convencer, ele tem o seu futuro. Ele tem o seu futuro. Parecia que essa situação era absolutamente sem esperança, até este homem se encontrar com Jesus, até Jesus aparecer em cena. Sempre quando Jesus aparece em cena, ele aparece para mudar histórias. Ei, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está aqui. Ele está aqui para mudar histórias. Se você recebe isso, levante a sua mão e diga: eu creio. Oh, e nós vemos neste homem quais são as intenções do diabo. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo tem para as suas presas, ele tem para aqueles que estão na sua mira, ele tem um pacote, ele tem um plano. Sabe quando você vai comprar um plano para o celular, quantos minutos, quanto de internet? Então eles têm vários planos. O inimigo tem vários planos para nós, só que todos esses planos são de morte, todos esses planos são de destruição, são de perdas, é de dor. E nós podemos ver aqui nessa história 3 forças que são em ação: a força de Satanás, a força da sociedade, daquela cultura, e a força do Salvador, a força de Jesus. E essa história não começa aqui, essa história começa no capítulo 4. Ela começa aqui no versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo com a sua cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Jesus estava a caminho deste homem que estava sendo atormentado por demônios. Não era um demônio, 2 ou 10 demônios, era uma legião. Uma legião são 6.000 demônios. Você pode imaginar uma pessoa ser possuída por 6.000 demônios? Eu já vi tantos casos de endemoniamento, pessoas arrastando bancos, pessoas não conseguindo segurar aquela pessoa. Iam 6 diáconos, 6 obreiros, e elas não conseguiam dar conta, porque havia uma força, havia um poder ali. Mas era maligno, eram demônios que estavam naquelas pessoas. E quantas vezes a gente foi expulsar demônios, e a gente passou madrugadas expulsando demônios de uma pessoa, porque você expulsava um, daqui a pouco vinha outro, e você expulsava aquele, daqui a pouco você expulsava, e vinha mais. Quando você pensava que agora já acabou, o demônio se manifestava mais uma vez. Mas todos eles tiveram que sair pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus está a caminho.
e uma tempestade vem ao encontro deles. Uma tempestade que quem estava por trás dela era o próprio diabo, porque ele não queria que Jesus chegasse àquele homem. Ele sabia o que estava no coração de Jesus. Não, eu não posso deixar que ele chegue aonde ele quer chegar. Mas quem é que pode resistir a Cristo? Quem é que pode parar a Jesus? Diga para mim, quem é que pode impedir o seu agir? Como diz as Escrituras, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus em nossas vidas? Quem que pode impedi-lo de chegar até nós? E nós vemos nisso tanto amor, tanto cuidado, tanta preocupação. Nós vemos nisso porque Jesus conta uma história para nós. Ele conta uma história de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma ovelha se perdeu. E sabe o que ele fez? Ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. E ele foi ao encontro daquela ovelha, e quando ele a encontrou, ele a trouxe. E diz a palavra que esse pastor se alegrou e regozijou-se no Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o Senhor está indo ao seu encontro hoje. Não importa onde você esteja, não importa que situação você esteja vivendo, Ele está indo ao seu encontro, e nada pode impedi-lo, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. Ele se importa com você. Mas o diabo queria impedir Jesus. Não, ele não pode chegar. Veja, Jesus disse aos seus discípulos, antes de entrar no barco: vamos atravessar, vamos chegar do outro lado. E quando eles entraram no barco, Jesus, ele foi se acomodar na popa do barco, e ele estava lá dormindo, descansando, enquanto a tempestade estava furiosa. Os discípulos entraram no modo desespero. Eles começaram a gritar: ah, mestre, mestre. Eles foram lá e acordaram Jesus: mestre, 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 não te importa, nós vamos morrer, nós vamos nos afogar, mestre, faça alguma coisa. Jesus acordou. Jesus então repreendeu o vento, repreendeu a fúria daquele mar, e de repente tudo se aquietou. O vento parou, o mar se acalmou, e os discípulos ficaram aterrorizados. E Jesus perguntou para eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Amo isso nessa passagem, porque os discípulos ficaram aterrorizados. Como? E eles ficaram perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus. Alguém pode repetir esse nome? Jesus. Jesus. Nós sabemos que tempestades podem chegar nas nossas vidas. Não é porque você é um cristão que tempestades não vão chegar. Algumas tempestades, Deus mesmo manda, como foi no caso de Jonas. Jonas desobedeceu. Jonas era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Então Deus enviou uma tempestade para aquele barco que ele estava, e através da tempestade o Senhor chamou a atenção de volta de Jonas, trouxe Jonas de volta. Algumas tempestades que enfrentamos são causadas pelas nossas más escolhas. Algumas das tempestades que nós passamos é por causa da nossa desobediência a Deus. E talvez você esteja passando por uma situação agora que efetivamente é resposta, é resultado de uma má escolha, é resultado de uma desobediência. Algumas vezes Deus envia tempestade. Diga para alguém: Deus envia tempestade. Mas o diabo também envia tempestade. Deus envia tempestades para nos trazer de volta, e o diabo envia tempestades para nos parar, para nos prejudicar. Mas todas as tempestades que o diabo manda está sob a direção de Deus, sob a permissão de Deus. E às vezes nós chamamos por Jesus, e o que acontece? Ele para a tempestade. Mas outras vezes nós chamamos por Ele, o que Ele faz? Ele para a tempestade? Não, mas Ele nos dá o suporte, Ele nos sustenta durante a tempestade. Uma coisa você precisa saber: a sua tempestade tem começo, meio e fim. Ela está prestes a terminar, ela está prestes a acabar.
E Jesus está com você nas tempestades. Assim como Ele está com você em dias ensolarados, Ele está com você quando tudo está nublado, quando o vento está assoprando, quando o mar está agitado. Que o fato é que nós aprendemos tantas coisas nas tempestades, nas provações, nas dificuldades. Nós aprendemos mais nas tempestades do que na bonança. As tempestades nos aproximam do Senhor. Nós precisamos fazer bom uso das nossas tempestades. Nós precisamos valorizar as tempestades. Nós precisamos valorizar os problemas que nós passamos. Como nós fazemos isso? É se achegando, é ficando mais perto de Deus, é buscando mais a sua presença, é buscando mais a sua face. Porque aqueles que buscam o Senhor, com certeza eles o encontram. E aqueles que invocam o seu nome são salvos. Agora, veja o que Jesus disse aos seus discípulos antes de entrarem no barco: nós vamos para o outro lado. Jesus não disse: nós vamos para o meio do mar e nós vamos morrer. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: nós vamos para o outro lado. Veja, Jesus não prometeu uma navegação tranquila, mas Ele prometeu uma chegada segura. Eu não sei, talvez você esteja no meio de uma tormenta. Não foi isso que Ele prometeu para você, que você não passaria por tribulações. Essa palavra é para alguém aqui. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por tribulações, mas era para nós termos o que? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele vai atravessar com você isso, Ele vai chegar com você do outro lado. Essa é a garantia, essa é a promessa que temos. Virão tempestades, mas Ele estará conosco. E a promessa foi: nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Ouça isso: é melhor estar numa tempestade com Jesus do que em qualquer outro lugar sem Ele, porque a presença dEle é tudo para nós. E olha aqui, que é tão interessante, porque Jesus estava dormindo enquanto a tempestade estava furiosa, e Jesus não acordou por causa da tempestade. Não foi o agito do barco, não foi o vento forte, a fúria do mar que o despertou, mas foram os gritos, foi o clamor, foi a oração daqueles discípulos. Porque Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a sua oração, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe pelo processo que você está passando, Ele ouve o seu clamor, ainda que pareça que Ele esteja sonolento, Ele ouve o seu clamor. Continue orando, continue clamando, continue pedindo: Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor, porque a ajuda dEle virá, o socorro dEle virá. A palavra diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Uma coisa que nós temos na angústia e na tribulação é a presença dEle. Ele estará com você. Salmo 121 diz que ele não dorme. Ele pode parecer que está sonolento, mas Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está atento à sua voz, Ele está atento ao seu clamor. Quando o diabo tem uma pessoa sob o seu domínio, sob o seu controle, ele não vai desistir dessa pessoa facilmente. É como um leão, a Bíblia diz que ele é como um leão. Ele é como um leão que está sempre cercando a sua presa. É como um leão que está lá com a sua caça e ele não vai desistir. Ele vai para cima, ele vai com força, ele vai lutar. É por isso que é tão difícil a gente trazer algumas pessoas para a igreja. Por isso que é tão difícil você trazer um amigo seu do seu trabalho, trazer o seu vizinho, porque há correntes, há demônios que estão prendendo, segurando, não querem que esta pessoa seja liberta, curada, sarada, restaurada. Mas a boa notícia é que Deus é maior do que o diabo. A boa notícia é que Ele é maior do que os nossos problemas. A boa notícia é que Ele é maior do que tudo. Alguém levante as mãos e diga: o meu Deus é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo.
Quando o barco chegou do outro lado, quando eles chegaram em Gadara, Jesus desceu do barco e um homem possesso por demônios, eram espíritos malignos. Este homem correu até Jesus, se prostrou e começou a gritar. Aquele homem que morava nos sepulcros, aquele homem que não tinha dignidade, não tinha mais vida própria, porque ele estava sendo dominado por aqueles demônios. Uma pessoa dominada por demônios, uma pessoa controlada por demônios. Imagine. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele nos faz andar sobre as tempestades, Ele nos faz andar sobre as tormentas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos entrar no fogo e o fogo não queima a gente. A gente entra numa cova cheia de leões e os leões não devoram a gente. Mas alguém cheio de demônios, pensa como é a casa dessa pessoa, pensa como é a vida dessa pessoa, pensa como é o emocional dessa pessoa, pensa como é a família dessa pessoa. E nenhuma corrente podia prender aquele homem, porque ele quebrava todas as correntes, quebrava todos os ferros, ele se cortava com pedras, se automutilava, ele saía gritando, uivando como um bicho. Mas quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus e ele gritou: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus já tinha dito: saia deste homem, espírito maligno. É impressionante essa história, é assustador isso, mas é uma realidade. Talvez você não saiba disso, mas o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo natural. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Eu não quero colocar medo em você, eu não quero colocar pavor em você em relação ao diabo, porque Jesus o venceu naquela cruz, porque Jesus o derrotou lá na cruz, porque Ele é maior do que o diabo, e maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Eu não quero que você tenha medo, mas há algo interessante sobre o diabo. O diabo não é ateu nem agnóstico. Ele acredita em Deus, ele acredita na palavra, ele acredita, e a Bíblia diz que ele crê e ele se estremece, ele treme na base diante do poder do Senhor. O diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. O diabo estava lá no batismo de Jesus, quando dos céus veio aquela voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E quando o diabo foi tentá-lo no deserto, a primeira tentação foi: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Os discípulos não chamavam Jesus de o Filho de Deus, chamavam de Senhor, Rabino, Mestre. Mas Satanás reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. O diabo acredita tanto na Bíblia, ele tem medo da palavra, e ele odeia cada palavra, ele odeia cada promessa, porque ele sabe que toda palavra vai se cumprir. E o diabo acredita que Jesus está voltando, ele sabe que ele tem pouco tempo. Os demônios tremem na presença de Jesus, porque Jesus tem mais poder e autoridade, tem supremacia sobre ele. E o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Aqueles demônios ficaram preocupados, porque eles estavam pensando: será que chegou o dia do julgamento? Será que agora que nós seremos lançados num lago de fogo e enxofre? Porque esse é o fim dele. Todas as vezes que o diabo querer lembrar você do seu passado, lembre o diabo do futuro dele. Você vai viver eternamente num lago de fogo e enxofre. Aleluia! Essa frase tinha num livrinho que eu dava aula na escola dominical para os jovens, e essa frase estava lá: todas as vezes que o diabo lembrar você do seu passado, lembre ele do futuro dele. Porque Jesus já venceu o diabo.
Mas o diabo não quer perder tempo. O diabo sabe que ele tem pouco tempo, e é por isso que ele está aterrorizando, amarrando, destruindo pessoas, porque ele tem pouco tempo. E a pergunta é: e nós como igreja? E nós como cristãos? O que nós estamos fazendo por isso? O que nós estamos fazendo pelo reino? O que nós estamos fazendo pelas pessoas? Estamos vendo pessoas sendo destruídas, consumidas, pessoas e famílias se dissolvendo. E o que nós estamos fazendo? Às vezes a pessoa que está do seu lado, trabalhando com você, está passando por algo que você sabe que é o diabo que está regendo aquilo, e você pode, com uma palavra profética, transformar a vida daquela pessoa. O que nós estamos fazendo? Para quantas pessoas esse ano você já falou de Jesus? Nem vou perguntar do ano passado, estamos em um novo ano, ok? Para quantas pessoas você compartilhou o evangelho, compartilhou a sua experiência, falou de Jesus? Estava lá na praia e de manhã estava indo para uma academia lá. E mais uma vez, eu sempre tenho um mistério nas academias. E aí eu estava lá e eu comecei a falar com um professor da academia. E de repente eu comecei a falar de Jesus, falar da obra de Deus na vida dele. E ele começou a se emocionar. Ele disse: eu era do louvor. Eu estou um pouco desviado, desde que aconteceu uma ruptura no meu casamento, desde que eu me separei, não fui mais para a igreja. Eu falei: pode voltar, Jesus tem um plano para você. E aí, isso foi num sábado, isso foi no domingo pela manhã, domingo de manhã eu estava na academia. Isso foi no domingo de manhã. Na segunda-feira, quando eu voltei lá de manhã, ele estava lá me esperando para me dar um abraço, para dizer: eu voltei para a casa do Pai, eu fui no culto ontem, Deus me restaurou, a palavra de Deus falou comigo. Meu irmão, eu sei que se você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos salvar pessoas, nós precisamos tirar pessoas das garras de demônios, nós precisamos compartilhar o evangelho do reino. Veja como existem três as forças em ação aqui nessa história. Existe a força de Satanás, da sociedade e de Cristo. Podemos de uma outra forma falar: temos o caos, temos a cultura e temos Jesus. Porque o que o diabo trouxe para a vida deste homem foi caos. Não há uma área sequer na vida desse homem que não tenha sido destruída. Sua família, suas finanças, sua vida emocional, sua vida espiritual. Como estava a vida deste homem? Veja o que o diabo quer trazer para as pessoas. O inferno quer trazer caos. E o que a sociedade fez com ele? O que a cultura fez com ele? Sabe o que os homens faziam, tentavam fazer? Era prendê-lo, acorrentá-lo. A gente percebe que a sociedade está em crise. Há uma crise na sociedade. Nós percebemos isso, porque famílias estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos, jovens estão se suicidando. Nós estamos vendo uma baita de uma destruição em muitas áreas. Nós amamos redes sociais e nós pensamos isso daqui vai aproximar as pessoas, mas na verdade está distanciando as pessoas, está distanciando famílias, está distanciando filhos de pais, pais de filhos. Nós vemos o inimigo entrar e trazer essa destruição, e nós como igreja estamos passivos, estamos vendo e assistindo tudo isso. O que nós estamos fazendo? E nós podemos fazer, porque nós carregamos uma mensagem viva. Nós somos uma mensagem viva, nós somos a carta de Deus. Nós somos. A gente percebe que nem a sociedade nem a cultura tem uma resposta, nenhuma cultura tem uma condição de lidar com aquilo que o diabo traz para a sociedade, aquilo que o pecado traz. A sociedade, a cultura não sabe, não tem o poder para lidar com isso.
A gente percebe o aumento dessa demanda de pessoas depressivas, angustiadas, pessoas que se sentem solitárias. O suicídio é uma realidade, há tanto distúrbio emocional, essa crise, essa pandemia toda que veio, desajustou muitas pessoas. E nós que somos luz no mundo, somos sal da terra, o que estamos fazendo? O suicídio é uma realidade. É uma realidade. Então a sociedade e a cultura tem uma resposta para esse homem doente. Quem é a resposta para esse homem doente? Quem é a resposta para a cultura? A resposta é Jesus. Ele é essa terceira força, Ele que pode mudar tudo. É Jesus. Os homens tentaram, a sociedade tentou acorrentá-lo, vamos segurá-lo, mas nada puderam fazer. Jesus, com uma palavra, mudou a vida daquela pessoa. Jesus muda e transforma a vida de pessoas ainda hoje. Ele mudou a minha vida. Se Ele mudou a sua vida, por favor, mais um minutinho de adoração, de glorificação, de aplauso. Se Ele transformou a sua vida com uma palavra, Ele mudou a minha história. Jesus foi ao encontro daquele homem. E olha, ele estava nos sepulcros, ele estava no cemitério. Não importa onde você esteja, Ele vai te encontrar. Ele vai oferecer, sabe o que é a você? Ele vai oferecer esperança. É isso. Houve uma reviravolta tão bizarra nessa história, porque os demônios fizeram um pedido para Jesus. Já que o Senhor vai nos expulsar, já que o Senhor vai nos tirar deste homem, nós não queremos sair dessa região, nós não queremos sair desse território. Os demônios são territorialistas. Nós não queremos sair dessa região. Então nos mande entrar em algo. Estava lá uma manada de porcos, e eles estavam pastando. Então os demônios disseram: nos mande entrar naqueles porcos. E Jesus então autorizou, e os liberou, os expulsou daquele homem. E todos aqueles demônios, aquela legião, possuem 2.000 porcos. E esses porcos ficam loucos. Eles começam a se atirar. Foi um suicídio em massa. Começam a se atirar despenhadeiro abaixo, se afogando no mar. Foi assustador, foi horripilante. Mas o que você precisa saber é que aquilo que a sociedade não pode fazer, Jesus pode fazer. Aquilo que a religião não pode fazer, Jesus pode fazer. Existem muitos tratamentos alternativos, 12 passos, não sei o que, para libertar pessoas. Você não precisa de um tratamento, de um programa de tratamento de 12 passos. Você só precisa de um passo, até Jesus, porque Ele é aquele que pode te libertar, Ele é aquele que pode te curar, Ele é aquele que pode salvar a sua família. Este homem foi liberto, este homem foi transformado pelo poder de Deus. Todos aqueles demônios deixaram aquele homem, as pessoas estavam vendo um novo homem. Eles chegaram e viram agora um homem vestido, um homem em sã consciência, um homem que foi retomado a sua condição original, um homem que foi totalmente restaurado. As pessoas estavam vendo a libertação, as pessoas veem a libertação em nós, elas sabem quando nós fomos ou não libertos. É impressionante. Quem trabalha com libertação sabe, a gente olha para a pessoa e fala: ainda tem demônio. Mas por que ainda tem demônio, meu irmão? A cara da pessoa muda, porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, é cheio de Jesus, ela tem um sorriso, ela tem um brilho no olhar. Se você tem Jesus, me ajuda aí, dá um sorriso, meu irmão. Mas toda aquela demonstração de poder, porque o poder é bom,
Só que o poder pode assustar as pessoas. Eu sei que nós temos visitantes aqui, e às vezes nós temos um culto bem agitado, porque o Espírito Santo vem e derrama o seu poder, se move. Eu sei que terça-feira passada foi um mover sobrenatural aqui na igreja, quase as pessoas estavam flutuando. Talvez alguém que não conheça esse poder, quando chegue aqui, fique assustado. O que é isso? Eu nunca vi. O que é essas pessoas gritando? O que é essas pessoas pulando, glorificando a Deus? Toda aquela demonstração de poder assustou as pessoas daquela cidade. Eles deveriam estar alegres, celebrando o que aconteceu, mas eles estavam com medo. Eles deveriam estar implorando para que Jesus ficasse, mas sabe o que eles estavam fazendo? Exatamente o contrário. Porque quando os donos dos porcos viram que eles perderam muito dinheiro, eles não queriam mais Jesus ali, porque Jesus era um problema para os seus negócios. Jesus é um problema ou uma solução para os seus negócios? Ele é uma solução, mas eles pensaram: este homem prejudica os nossos negócios, saia daqui. Porque há pessoas que se importam mais com coisas do que com gente. Há pessoas que se preocupam mais em acumular bens do que ver uma pessoa sendo salva e liberta. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Quando você oferta, quando você dizima, você não está dando dinheiro para pastor, você está salvando almas. Você está salvando almas. É isso. Por que nós ofertamos? É para salvar pessoas, é para transformar a vida das pessoas. Já estou quase terminando, e nós estamos já no final dessa história. Eu quero que você veja, aqui houveram 3 orações, e você sabe que oração é pedido. E nós temos a oração dos demônios, nós temos a oração do povo, e nós temos a oração daquele homem que foi liberto. As 2 primeiras orações foram respondidas com sim, mas a última foi respondida com não. Qual foi a oração dos demônios? Já que o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Eles imploraram para que Jesus os mandasse, os enviasse para aqueles porcos. E qual foi a resposta dessa oração? Sim. Então eles foram enviados. A oração do povo foi: vai embora, saia da nossa cidade, não te queremos aqui. E qual foi a resposta de Jesus a essa oração? Sim, Jesus se retirou daquela cidade. Mas aquele homem que era um ex-endemoniado, a gente tem muito ex-endemoniado aqui, amém? Era um ex-endemoniado. Ele também fez um pedido, ele também fez um clamor, mas a resposta que ele recebeu não foi uma resposta positiva. O que ele queria era ir com Jesus. Ele implorou, a Bíblia diz que ele implorou para ir com Jesus, mas Jesus respondeu para ele: não, e vá para sua casa, retorne para sua família, e conte para eles as maravilhas que Deus fez. Conte para eles a forma maravilhosa que Deus curou e restaurou a sua vida. Mostre para eles a misericórdia de Deus. Isso não é interessante? Jesus respondeu a oração dos demônios, Jesus respondeu a oração do povo que não queria ele lá, mas ele não respondeu a oração como aquele homem queria. Ele não respondeu, aquele homem que foi liberto. Sabe o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a agradecer a Deus a cada não que nós recebemos. Porque o não de Deus é livramento. Porque Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus conhece coisas que você não conhece. Deus vê o que você não pode ver. Ele sabe o que é melhor para você. O não de Deus também é para nos levar para o propósito, para aquilo que Ele quer. Porque Ele tem um plano maior, Ele tem um plano melhor, Ele tem uma estratégia melhor para você. Jesus disse para aquele homem: volte para sua casa. Jesus o envia para sua casa, porque agora ele tinha um testemunho incrível, algo incrível para compartilhar com as pessoas.
Ele seria muito mais útil naquela cidade, muito mais útil na sua casa, do que com Jesus, junto com os discípulos. Porque todos sabiam que aquele era um homem louco, aquele homem que ninguém conseguia segurá-lo. Ele quebrava correntes, ele andava nu, ele andava uivando, gritando, assustando as pessoas, se ferindo. Mas agora ele era um homem transformado, agora ele era um homem curado, agora ele era um novo homem. Agora ele podia dizer às pessoas: você lembra como eu era? Você lembra como estava o meu estado? Então Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou toda a minha vida, Jesus me transformou de uma forma muito linda. Essa história é uma esperança para aqueles que oram pela transformação de alguém. Quantos oram pela transformação de alguém? Talvez alguém na sua casa, talvez seja o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, talvez seja alguém que você ama tanto e você sabe, ele precisa tanto de ser transformado. Essa história é uma esperança para nós, porque isso nos mostra que ninguém está fora do alcance do favor, da misericórdia, da graça do Senhor. Eu quero encorajar você a continuar orando, intercedendo, clamando, porque vai haver libertação para a sua família, vai haver libertação para os seus filhos, vai haver libertação para aquelas pessoas que você ama, vai haver libertação. Fique em pé, por favor. Assim como esse homem estava na mira de Jesus, você também está na mira de Jesus. Vira para alguém e diga assim: você está na mira do Onipotente. Ele sabe exatamente onde você está. Ele sabe que você está em um lugar escuro, ele sabe que você está ali em um lugar arrepiante, um lugar horrível. Ele sabe. Aquele homem estava na mira de Jesus. E Jesus atravessou o inferno, Jesus atravessou a tempestade, Jesus atravessa o inferno. Não tem montanha, não tem escuridão, não tem vale, não tem altura que possa impedir Jesus de chegar até você. Ele vai chegar até você. Eu não sei o que te prende, mas eu sei quem pode te soltar. E Ele vai te soltar nessa manhã. Vira para alguém e diga assim: Ele vai te soltar nessa manhã. Jesus vai te libertar nessa manhã. Jesus vai te curar nessa manhã. Jesus vai te encher com o Espírito Santo nessa manhã. Eu não sei o que te prende. Talvez você diga assim: pastor, algo horrível me prende. É um vício. Eu não tenho força. Eu não tenho força para vencer esse vício. Talvez seja uma deformação na sua alma, no seu caráter, que você tem tentado com a sua força ajustar e mudar. Talvez você diga: eu estou preso com pornografia, com masturbação, estou preso com sexo. Mas talvez a sua prisão se chame culpa. Talvez você se sinta tão culpado, culpada por algo que você fez no passado. Talvez você é uma mulher que fez um aborto e você se sente culpada por isso, suja por isso. Talvez você tenha traído quem você prometeu amar para o resto da sua vida e você se sente culpado. E você não consegue se libertar, você não consegue se soltar, você está angustiado, você está sem esperança na sua alma, no seu coração, e você não consegue se livrar disso. Eu quero dizer para você hoje aqui que há uma força neste lugar. É a força do nosso Salvador, é a força do nosso Cristo, é a força de Yeshua HaMashiach, é a unção dele que quebra e desfaz todo o jugo. Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar. Ele tem poder para isso. Levante as suas mãos, invoque o nome do Senhor, invoque o seu nome, invoque o seu poder, invoque a sua presença. Há poder no nome de Jesus, há poder em seu nome, há tanto poder, há tanta glória. Invoque, a Bíblia diz: aqueles que invocam o Senhor serão salvos.
Eu não sei o que te prende, mas eu sei o que te solta. Quem te solta é o Senhor Jesus. E Jesus está prestes a fazer algo tão maravilhoso na sua vida. Jesus está prestes a fazer algo tão tremendo na sua vida. Não apenas você ficará maravilhado, mas as pessoas que estão ao seu redor ficarão maravilhadas. Eu quero encorajar você, porque talvez você se sinta preso por algo. Talvez eu não citei, talvez não seja um pecado, talvez não seja culpa, mas seja um outro tipo de prisão. Hoje tem libertação para você aqui. Eu quero encorajar você que se sente preso a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Sai do seu lugar. Tem alguma coisa que me prende, alguma coisa que não me deixa prosperar, alguma coisa que não me deixa crescer, alguma coisa, porque eu quero avançar nas coisas do Senhor, mas parece que eu estou preso, eu não consigo, eu me esforço. Ei, sai do seu lugar, vem se liberto. Hoje correntes serão quebradas, ferrolhos serão quebrados. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem, eu me sinto preso, tem algo, tem um vício, vem se liberto. Quem não quer ser liberto? Quem não quer ser liberto? Ei, sai do seu lugar. Talvez você seja crente há 30 anos, 40 anos, mas tem alguma coisa que ainda te prende. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ei, ouça o profeta. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou dizendo, sai do seu lugar. Há uma bênção para você aqui na frente, há um milagre para você aqui na frente. Se há alguma enfermidade, se há algum problema na sua alma, sai do seu lugar, vem aqui. Há uma unção que está sendo liberada neste lugar. Há uma unção. Eu quero ungir a sua cabeça. Douglas, pega o óleo para mim, por favor. Eu quero ungir a sua cabeça. Eu quero abençoar você. Ei, liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ei, levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Me ajude a adorar o Senhor, me ajude a adorar. Me ajude a adorar, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, ei, se prostre diante dEle. Invoque o seu nome, invoque-o. Jesus, Ele está quebrando cadeias. Ele está quebrando cadeias. Ele está libertando mente, corações, sentimentos, emoções. Ele está liberando você. Comece a se sentir liberado a prosperar, liberado a avançar, liberado a recomeçar, liberado. Ele está te dando um novo início, um novo começo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vamos adorar o Senhor.